Na minha reunião de 12 anos, as meninas malvadas riram, ainda solteiras e trabalhando no varejo. Os maridos delas também riram. Eu assenti, só tentando me virar. Então, a diretora anunciou o patrocinador da noite, minha fundação multimilionária que empregava os maridos delas. Então, Helena, conte-nos sobre suas aspirações profissionais, anuncia Jéssica Martinez em voz alta, transformando nosso canto do ginásio em um palco improvisado. Ela segura um microfone imaginário, e sua voz ecoa pela reunião como a de uma apresentadora de game show cruel. Você espera ser supervisora de turno algum dia? Talvez gerente assistente, se for realmente ambiciosa, interrompe o marido, Brad, com falsa sinceridade. Qual é o seu plano para os próximos 5 anos? Target ou Walmart? A multidão cai na gargalhada enquanto eu estou ali, com meu vestido em promoção, bancando a vítima perfeita. Em 15 minutos, o diretor anunciará as bolsas de estudo para os filhos, financiadas pela mulher que eles estão humilhando. Deixei meus ombros caírem para frente, apertando minha bolsa com mais força, como se ela contivesse todas as minhas economias. As luzes fluorescentes no teto lançavam sombras fortes sob meus olhos, me fazendo parecer tão cansada e derrotada quanto eles esperavam. Meu crachá da Target está um pouco torto na minha camisa polo vermelha desbotada. O plástico está arranhado pelo que parecem ser meses de uso honesto. Cada detalhe do meu visual foi pensado para este momento. Bem, gaguejo, deixando minha voz embargada por uma risada nervosa. Só estou grata por ter um emprego estável, sabe? A economia está difícil, e a Target trata os membros da equipe muito bem. Mexo na bainha do meu vestido de brechó, um pesadelo de poliéster que comprei especificamente porque ele grita desespero financeiro. O tecido aperta um pouco meu peito, escolhido propositalmente pequeno demais para sugerir que não posso comprar roupas que sirvam direito. Antes de nos aprofundarmos na atuação cuidadosamente elaborada de Helena, se você gosta de histórias em que a paciência e a inteligência triunfam sobre a crueldade, inscreva-se. É gratuito e nos ajuda a compartilhar histórias de vingança mais satisfatórias. Agora, vamos assistir ao seu plano se desenrolar. Os olhos de Jéssica brilham com um deleite predatório. Ela conseguiu reunir uma plateia e tanto. Ex-colegas de classe formam um semicírculo ao nosso redor, como espectadores de uma luta de gladiadores. Alguns rostos demonstram uma pena desconfortável, outros uma diversão mal disfarçada. Ashley Hartwell e Brittany Cole se materializaram ao lado de Jéssica, seus vestidos de coquetel de grife brilhando sob a bola de discoteca que paira sobre o que costumava ser a quadra de basquete da nossa escola. Mas com certeza você tem sonhos maiores, Helena, continua Jéssica, com a voz carregada de falso encorajamento. E a faculdade? Vocês não falavam sempre em administração? Ela se vira para se dirigir à plateia cada vez maior. A Helena aqui estava em aulas de nível avançado conosco. Vocês acreditam? A multidão murmura apropriadamente, suas expressões mudando para aquele tipo particular de simpatia suburbana reservada a contos de advertência. Eu praticamente consigo ouvir seus monólogos internos ali. Mas, pela graça de Deus, eu vou. Graças a Deus meus filhos nunca vão acabar assim. Brad se aproxima. Na minha reunião de 12 anos, as meninas malvadas riram, ainda solteiras e trabalhando no varejo. Os maridos delas também riram. Eu assenti, só tentando me virar. Então, a diretora anunciou o patrocinador da noite, minha fundação multimilionária que empregava os maridos delas. Então, Helena, conte-nos sobre suas aspirações profissionais, anuncia Jéssica Martinez em voz alta, transformando nosso canto do ginásio em um palco improvisado. Ela segura um microfone imaginário, e sua voz ecoa pela reunião como a de uma apresentadora de game show cruel. Você espera ser supervisora de turno algum dia? Talvez gerente assistente, se for realmente ambiciosa, interrompe o marido, Brad, com falsa sinceridade. Qual é o seu plano para os próximos 5 anos? Target ou Walmart? A multidão cai na gargalhada enquanto eu estou ali, com meu vestido em promoção, bancando a vítima perfeita. Em 15 minutos, o diretor anunciará as bolsas de estudo para os filhos, financiadas pela mulher que eles estão humilhando. Deixei meus ombros caírem para frente, apertando minha bolsa com mais força, como se ela contivesse todas as minhas economias. As luzes fluorescentes no teto lançavam sombras fortes sob meus olhos, me fazendo parecer tão cansada e derrotada quanto eles esperavam.
Meu crachá da Target está um pouco torto na minha camisa polo vermelha desbotada. O plástico está arranhado pelo que parecem ser meses de uso honesto. Cada detalhe do meu visual foi pensado para este momento. Bem, gaguejo, deixando minha voz embargada por uma risada nervosa. Só estou grata por ter um emprego estável, sabe? A economia está difícil, e a Target trata os membros da equipe muito bem. Mexo na bainha do meu vestido de brechó, um pesadelo de poliéster que comprei especificamente porque ele grita desespero financeiro. O tecido aperta um pouco meu peito, escolhido propositalmente pequeno demais para sugerir que não posso comprar roupas que sirvam direito. Antes de nos aprofundarmos na atuação cuidadosamente elaborada de Helena, se você gosta de histórias em que a paciência e a inteligência triunfam sobre a crueldade, inscreva-se. É gratuito e nos ajuda a compartilhar histórias de vingança mais satisfatórias. Agora, vamos assistir ao seu plano se desenrolar. Os olhos de Jéssica brilham com um deleite predatório. Ela conseguiu reunir uma plateia e tanto. Ex-colegas de classe formam um semicírculo ao nosso redor, como espectadores de uma luta de gladiadores. Alguns rostos demonstram uma pena desconfortável, outros uma diversão mal disfarçada. Ashley Hartwell e Brittany Cole se materializaram ao lado de Jéssica, seus vestidos de coquetel de grife brilhando sob a bola de discoteca que paira sobre o que costumava ser a quadra de basquete da nossa escola. Mas com certeza você tem sonhos maiores, Helena, continua Jéssica, com a voz carregada de falso encorajamento. E a faculdade? Vocês não falavam sempre em administração? Ela se vira para se dirigir à plateia cada vez maior. A Helena aqui estava em aulas de nível avançado conosco. Vocês acreditam? A multidão murmura apropriadamente, suas expressões mudando para aquele tipo particular de simpatia suburbana reservada a contos de advertência. Eu praticamente consigo ouvir seus monólogos internos ali. Mas, pela graça de Deus, eu vou. Graças a Deus meus filhos nunca vão acabar assim. Brad se aproxima. Sua colônia cara cria uma nuvem de superioridade masculina ao seu redor. Seu terno provavelmente custa mais do que eu deveria ganhar em 3 meses. Faculdade comunitária, talvez aulas noturnas. Seu tom sugere que ele está sendo generoso ao considerar tais possibilidades, embora eu ache que, quando você trabalha no varejo, é difícil encontrar tempo para se aprimorar. Concordo com a cabeça, animada, grata por essa abertura na humilhação cuidadosamente orquestrada. Na verdade, sim. Tenho pesquisado alguns cursos de administração. Nada sofisticado, só coisas básicas. Marketing, talvez alguma contabilidade. Tiro da bolsa um folheto amassado. O catálogo de educação continuada do Riverside Community, grandes responsabilidades ou tomar decisões difíceis. Algumas pessoas são feitas apenas para papéis de apoio. Perfeito. Deixei lágrimas se formarem em meus olhos. Não pelas palavras dela, mas pela expectativa do momento em que seus próprios filhos lerão sobre isso no jornal de amanhã, quando perguntarão à mãe por que ela foi tão má com a senhora que pagou pela educação deles. As pesadas portas do ginásio se fecham atrás de mim com um estrondo metálico que ecoa pelo meu peito. A quadra de basquete do colégio McKinley foi transformada em algo que lembra um salão de baile de conto de fadas. Embora o teto industrial e as paredes de tijolos pintados não consigam esconder suas origens institucionais, luzes brilhantes de fada caem em cascata das vigas como chuva cara. Cada fio provavelmente custava mais do que a maioria das famílias gasta com mantimentos em uma semana. Mesas redondas cobertas com toalhas de linho brancas e impecáveis no chão polido, com seus centros de mesa repletos de rosas trazidas de algum lugar muito mais exótico do que nossa pequena cidade do centro-oeste. Parei logo na entrada, impressionado com a opulência que me cercava. Copos de cristal refletiam a luz de um lustre elaborado que definitivamente não estava ali durante o nosso último ano. O serviço de buffet ocupa uma parede inteira, com pratos de prata para aquecer o ambiente, esculturas de gelo e garçons em uniformes pretos impecáveis, movimentando-se com eficiência prática. O reconhecimento surgiu lentamente enquanto eu observava o chefe do buffet comandar sua equipe. A Martinez Catering Solutions, a empresa que adquiri por meio de uma corporação de fachada há 6 meses, especificamente para o evento desta noite. A ironia me causa um pequeno arrepio de satisfação, embora eu mantenha minha expressão apropriadamente intimidada pela grandiosidade. Meus colegas circulam pelo espaço como pavões exibindo sua plumagem. Ternos de grife e vestidos de festa criam um mar de tecidos caros.
cada traje cuidadosamente escolhido para transmitir sucesso e status. Alianças de casamento refletem a luz com frequência calculada, enquanto as mãos gesticulam durante conversas animadas sobre hipotecas em bairros melhores, escolas particulares para os filhos, férias na Europa que coincidem com conferências de negócios. A mesa de registro me chama à esquerda, ocupada por 3 mulheres cujos rostos despertam reconhecimento imediato, apesar de já terem passado 12 anos. Kate Morrison, líder de torcida que virou representante de vendas farmacêuticas, gerencia o processo de check-in com a mesma eficiência organizacional que costumava usar em comícios de incentivo. Ao lado dela, Michelle Torres e Amanda Jung, ex-presidente do Conselho Estudantil e capitã do time de debate, respectivamente, selecionam crachás com unhas bem cuidadas que nunca conheceram trabalho manual. Aproximo-me da mesa deles com passos deliberadamente hesitantes, meus ombros curvados para dentro para sugerir que alguém se sente desconfortável em situações sociais. As 3 mulheres olham para cima simultaneamente, suas expressões mudando em uma sequência previsível de emoções. Primeiro, vem a luta por reconhecimento. Meu rosto é familiar, mas não imediatamente identificável. Então, a consciência começou a surgir rapidamente, seguida por uma piedade mal disfarçada de surpresa agradável. Helena Rodrigues, exclama Kate com o tipo de entusiasmo forçado que as líderes de torcida aperfeiçoam no ensino médio e nunca abandonam completamente. Meu Deus, que maravilha ver você! Sua voz tem volume suficiente para desviar a atenção de conversas próximas, marcando esse momento como de alguma forma significativo. Michelle folheia os crachás em ordem alfabética com dedos eficientes. Aqui está, querida. Helena Rodrigues. Ela me entrega o crachá de plástico com um sorriso que não chega a alcançar seus olhos, o tipo de sorriso reservado para parentes distantes em reuniões familiares estranhas. O crachá parece mais pesado do que deveria, esse simples pedaço de plástico que me identificará a noite toda como a garota que ficou para trás enquanto todos os outros seguiram em frente. Você está, Amanda faz uma pausa, buscando o elogio apropriado. Exatamente igual. Não é maravilhoso? A natureza indireta do comentário paira no ar entre nós, sugerindo que parecer exatamente igual aos 29 anos pode não ser nada maravilhoso. Prendi o crachá no meu vestido com desconto com dedos que tremiam levemente, não de nervosismo, mas pelo esforço de manter aquela performance. Muito obrigada por organizar tudo isso. Ficou absolutamente lindo. Minha voz carrega o tom certo de melancolia. Alguém admirando um mundo que jamais poderia se dar ao luxo de criar. As 3 mulheres trocam um olhar que diz muito sobre a avaliação que fazem da minha situação atual. O sorriso de Kate se torna mais maternal, mais protetor. Bom, estamos muito felizes que você tenha vindo, Helena. É importante que todos da nossa turma estejam aqui esta noite. Afastando-me da mesa de registro, navego pelos grupos de conversas como um fantasma assombrando seu próprio passado. O ginásio se enche de vozes sobrepostas à música de fundo. Uma playlist cuidadosamente selecionada de sucessos do nosso último ano que desperta memórias involuntárias de primeiros beijos e últimas chances. Tom Williams aparece ao meu lado com uma abordagem suave que provavelmente lhe serve bem em qualquer ramo que escolha. Ex-quarterback que virou gerente intermediário. Sua linha capilar diminuiu, mas sua confiança permanece intacta. Helena Rodrigues. Cara, faz uma eternidade. Seu aperto de mão é firme, experiente, o aperto de alguém acostumado a fechar negócios e causar boa impressão. Oi, Tom, respondo, deixando minha voz transparecer o tom ofegante de alguém inesperadamente notado por ex-membros da realeza. Você está ótimo. Muito bem-sucedido. O elogio não é totalmente falso. Tom projeta o sucesso, embora não tenha ideia de que sua recente promoção no Midwest Community Bank foi cortesia da minha aquisição da empresa controladora no ano passado. Obrigado. Obrigado. Você sabe como é, vida corporativa, subindo de cargo. Ele gesticula vagamente em direção à multidão, abrangendo todo o escopo das conquistas adultas. E você? O que anda fazendo ultimamente? Essa pergunta, inevitável como o nascer do sol, exige uma resposta elaborada com muito cuidado. Sabe, só trabalho no varejo, na Target, na verdade. Nada muito empolgante, mas paga as contas. Acompanho essa admissão com uma risada autodepreciativa que sugere alguém fazendo as pazes com expectativas limitadas.
A expressão de Tom muda para algo que lembra admiração misturada com pena. Ei, trabalho honesto é trabalho honesto, né? Não podemos ser todos iguais. Sua tentativa de encorajamento apenas enfatiza o abismo que ele percebe entre seu sucesso e meu suposto fracasso. Nossa conversa é interrompida por Sarah Tim, cuja abordagem não demonstra a energia calculada de Tom para networking. Sarah se move com a eficiência apressada de alguém que lida com múltiplas responsabilidades. Seu vestido de grife estava levemente amassado devido ao que parece ser uma interação recente com crianças pequenas. Helena. Seu cumprimento carrega um calor genuíno que me pega de surpresa. Eu esperava que você estivesse aqui esta noite. Como está? A pergunta vem sem o subtexto carregado que marcou minha conversa com Tom. Sarah parece genuinamente interessada no meu bem-estar, em vez de catalogar meus fracassos. Estou bem. Obrigada por perguntar, respondo, surpresa com a emoção que transparece em minha voz. A gentileza de Sarah parece perigosa para minha fachada cuidadosamente construída, ameaçando quebrar as barreiras emocionais que construí em torno desta apresentação. Ouvi falar da sua mãe, ela continua suavemente, tocando meu braço brevemente. A senhora Rodrigues era uma mulher adorável. Ela limpou a casa da minha família algumas vezes quando eu era pequena, e eu me lembro dela me ensinando a dobrar lençóis de elástico corretamente. Ela tinha o sorriso mais lindo. A menção à minha mãe quase atrapalha toda a minha performance. A lembrança de Sarah é específica e genuína, sem nenhum dos desdém casual que geralmente acompanham as referências à ajuda. Pisco rapidamente, lutando contra as lágrimas que não têm nada a ver com minhas lutas fictícias e tudo a ver com a saudade da mulher que me criou para ser melhor do que as pessoas que a desprezam. Obrigada. Consigo falar com a voz rouca de emoção, que não preciso fingir. Isso significa mais do que você imagina. Enquanto Sarah se desculpa para verificar sua própria mesa, examino a sala com uma nova consciência das várias correntes sociais que fluem ao meu redor. Perto da parede oposta, um grupo de ex-atletas relembra dias de glória que se tornam mais impressionantes a cada relato. Ex-integrantes da banda se aglomeram ao redor da mesa de memórias, apontando versões mais jovens de si mesmos em fotografias desbotadas. E ali, perto do elaborado bar, está a trindade da crueldade que moldou minha experiência no ensino médio. Jéssica Martinez chama a atenção de uma forma que não diminuiu desde a formatura. Seu cabelo loiro com ondas que provavelmente levaram 3 horas e $200 para ser finalizado. Seu vestido, preto, elegante, sem dúvida de grife, valoriza uma silhueta mantida por meio de treinamento pessoal caro e nutrição cuidadosa. Ashley Hartwell e Brittany Cole estão em ângulos precisos que enquadram Jéssica, mas permanecem um pouco atrás, com a linguagem corporal inalterada em relação aos corredores do McKinley High. Eles estão rindo de algo que Jéssica disse. Suas cabeças estão inclinadas em ângulos idênticos, em sinal de apreciação. Mesmo do outro lado da sala, consigo ver o brilho de joias caras. A postura confiante de mulheres que nunca questionaram seu lugar na hierarquia mundial. Seus maridos rondam por perto, homens bem-sucedidos que se casaram com mulheres bem-sucedidas e construíram vidas bem-sucedidas em bairros prósperos. Eles gesticulam com bebidas na mão, e suas conversas provavelmente abordam tópicos de sucesso, como investimentos bem-sucedidos e conquistas bem-sucedidas de filhos bem-sucedidos. Os olhos de Jéssica percorrem a sala com a consciência predatória de alguém catalogando entretenimento em potencial. Quando seu olhar me encontra sozinho perto da mesa de homenagem, vejo o reconhecimento cintilar em seu rosto. Então, algo mais, uma faísca de expectativa prazerosa que faz meu estômago se apertar com o medo que sinto ao lembrar. Ela se inclina na direção de Ashley e Brittany, sussurrando algo que faz ambas se virarem para olhar na minha direção. Os 3 rostos que assombravam meus pesadelos de adolescência agora me observam com o mesmo interesse calculista que demonstravam diante de cada humilhação que orquestravam. Eu me forço a desviar o olhar, fingindo examinar o quadro de bolsas de estudo onde fotos de alunos merecedores sorriem por trás do vidro. A Fundação Martinez para Excelência Educacional financiou 12 bolsas integrais este ano. Cada uma delas é um pequeno monumento à ironia que Jéssica não conseguia compreender. Meu celular vibra silenciosamente na minha bolsa. Provavelmente é mais uma atualização da minha equipe de gestão financeira, mas eu a ignoro completamente. Hoje à noite, esse mundo não existe. Hoje à noite, sou apenas Helena Rodrigues, a garota que nunca aprendeu a revidar. Os predadores começam a se mover.
Eles se movem com a precisão coordenada de predadores de topo, cortando a multidão com eficiência prática. Jéssica lidera a formação, seus saltos altos batendo no chão polido do ginásio em um ritmo que parece uma contagem regressiva. Ashley e Britney aladeiam em ângulos perfeitos, sua formação inalterada desde os corredores do McKinley High, onde elas encurralavam calouros aterrorizados entre as aulas. Aperto meu copo plástico de ponche com mais força, o líquido barato espirrando enquanto minhas mãos começam a tremer calculadamente. O quadro de bolsas de estudo atrás de mim se torna minha âncora. Esses rostos sorridentes de estudantes merecedores servem como testemunhas silenciosas do que está prestes a acontecer. A ironia queima em meu peito. Metade dessas crianças se beneficiará da minha fundação, enquanto seu benfeitor anônimo será destruído publicamente a poucos metros de suas fotos. Helena Rodrigues. A voz de Jéssica corta a conversa ao redor como uma lâmina cortando seda. Seu tom carrega aquela mistura perfeita de surpresa teatral e deleite predatório que me lembro dos confrontos no banheiro e das humilhações no refeitório. Quase não te reconheci por trás desse look vintage. Seus olhos fazem um inventário cuidadoso da minha aparência, começando pelos meus sapatos em promoção e subindo com a precisão lenta de um legista catalogando ferimentos. A polo desbotada da Target, o blazer mal ajustado de brechó, os acessórios em liquidação. Cada item recebe a devida consideração e o óbvio descarte. Você está, ela faz uma pausa, saboreando o momento como um bom vinho. Exatamente igual. Não é maravilhoso? Algumas pessoas simplesmente têm essa qualidade atemporal. O elogio indireto atinge exatamente o objetivo, sugerindo que parecer igual aos 29 anos representa uma falha de crescimento, ambição e desenvolvimento básico adulto. Seu sorriso permanece perfeitamente calibrado, largo o suficiente para parecer amigável a observadores casuais, afiado o suficiente para tirar sangue de perto. Ashley e Britney se posicionam estrategicamente, bloqueando possíveis rotas de fuga e mantendo a ilusão de uma conversa casual. O timing delas permanece impecável depois de todos esses anos. Uma crueldade coreografada que dispensa ensaio. Jéssica Martinez, respondo com a voz ofegante de alguém inesperadamente notada por ex-membros da realeza. Você está absolutamente deslumbrante. Casamento claramente combina com você. Ela reage ao elogio, levantando a mão esquerda para tocar seu cabelo profissionalmente penteado, num gesto que garante que seu enorme anel de diamante reflita as luzes do ginásio. Obrigada, querida. Você sabe como é. Quando você encontra a pessoa certa, tudo se encaixa. A crítica cai exatamente onde o pretendido, destacando meu status de solteira e celebrando seu próprio sucesso como casal. Deixo meu sorriso vacilar um pouco, uma rachadura quase imperceptível na minha compostura que alimenta sua satisfação. Brad, querido, venha conhecer um velho amigo, Jéssica chama o homem alto parado perto do bar. Ele se aproxima com o passo confiante de alguém acostumado a ser chamado. Seu terno caro, feito sob medida para minimizar a cintura flácida e a entrada de cabelo que o dinheiro não consegue consertar. Seu aperto de mão chega com força deliberada, dedos apertando os meus com a pressão calculada de alguém estabelecendo domínio através do desconforto físico. Brad Martinez, ele anuncia, como se seu nome tivesse peso no meu mundo. Já ouvi tantas histórias sobre os tempos de colégio da Jéssica. A ênfase em histórias sugere contos de conquista e triunfo, com Jéssica como a heroína vitoriosa e pessoas como eu servindo como notas de rodapé de advertência. Seu sorriso carrega o calor praticado de alguém que vende apólices de seguro para pessoas que não podem se dar ao luxo de ficar desprotegidas. Ela era uma aluna talentosa. Ofereço-me semanalmente para desempenhar meu papel com perfeição autodepreciativa. Rainha do baile de formatura da Sociedade de Honra do Conselho Estudantil. Sempre admirei seu sucesso. Ainda imagino? Brad responde com brutalidade casual. Algumas pessoas são líderes natas, outras. Ele deixa a frase no ar, com a implicação clara o suficiente para não precisar ser completada. O marido de Ashley se materializa ao lado de Brad com a solidariedade de homens que reconhecem espíritos semelhantes. Mike Hartwell estende a mão com o entusiasmo de um vendedor de carros. Seu aperto é firme, mas não esmagador. Ele aprendeu a avaliar seu público. Mike Hartwell, marido da Ashley. Foi ótimo conhecer alguém da turma dos velhos tempos. Sua avaliação da minha aparência é mais sutil que a de Brad, mas igualmente completa.
Percebo que ele observa meus sapatos, minha bolsa, os sinais óbvios de alguém comprando em lojas que atendem a orçamentos apertados e opções limitadas. Mike vende veículos de luxo para pessoas com excelente crédito e entradas substanciais. Ele sabe exatamente o que é passar por dificuldades financeiras. Helena trabalha no varejo, anuncia Jéssica com o tom de quem compartilha observações antropológicas fascinantes. Target. Não é mesmo? Um trabalho honesto e confiável. A condescendência escorre de cada sílaba, transformando meu suposto emprego em evidência de ambição limitada e crescimento atrofiado. Ashley acena com apreciação teatral, como se Jéssica tivesse feito uma observação particularmente perspicaz sobre a natureza nobre do trabalho humanitário. Que maravilha, Ashley murmura com uma doçura venenosa. O varejo ensina habilidades tão valiosas. Atendimento ao cliente, gestão de estoque, habilidades muito transferíveis. A implicação envolve habilidades pesadas que podem eventualmente levar a posições um pouco melhores no varejo, mas nada que se aproxime de um real avanço na carreira. Derek Cole se junta ao círculo crescente, completando sua formação como a peça final de um quebra-cabeça predatório. Derek Cole, marido de Britney. Sua apresentação vem acompanhada de autoridade de gerência intermediária, alguém que se sente confortável com responsabilidades de supervisão e avaliações trimestrais de desempenho. Eu estava falando aqui com o Brad sobre a importância de se manter motivado mesmo quando as oportunidades parecem limitadas. A conversa flui com crueldade praticada. Cada participante contribui com observações sobre ambição, motivação e os diferentes caminhos que as pessoas escolhem na vida. Suas palavras permanecem cuidadosamente neutras, nunca passando para ataques óbvios, mas o subtexto é mais profundo do que insultos diretos. Eu mexo no crachá do meu alvo, deixando que ele se torne um acessório que simboliza tudo o que eles acreditam sobre minhas limitações. Só estou grata por ter um emprego estável, gaguejo, em meio a respostas que visam reforçar as percepções deles. Os benefícios são decentes e meus colegas de trabalho me apoiam muito. Benefícios, Mike repete pensativo, como se o conceito representasse um luxo exótico no meu mundo. Plano de saúde, espero. Tão importante quando você está sozinho. A pausa antes de sozinho tem peso, destacando meu status de solteiro e ao mesmo tempo sugerindo a vulnerabilidade que surge ao enfrentar os desafios da vida sem a proteção de um marido bem-sucedido. Suas esposas trocam olhares cúmplices e uma comunicação silenciosa sobre as vantagens de escolher corretamente quando as oportunidades de segurança se apresentam. Outros colegas começam a se aproximar da nossa conversa, atraídos por algum instinto primitivo de testemunhar a hierarquia social em ação. Reconheço rostos dos meus arquivos cuidadosamente mantidos. Pessoas cujas hipotecas fluem pelos bancos da minha carteira, cujos filhos frequentam escolas particulares financiadas pelas minhas bolsas de estudo, cujas vidas confortáveis dependem de investimentos que nunca rastrearão até Helena Rodrigues. Tom Williams se aproxima com a confiança de quarterback um pouco abalada pela bebida. Está tudo bem por aqui? Parece que vocês estão tendo uma reunião e tanto. Só estou colocando a conversa em dia com a Helena, responde Jéssica, animada. Estávamos falando sobre a trajetória profissional dela. É tão inspirador ver alguém que encontrou satisfação em um trabalho simples. A palavra simples atinge como um golpe físico, reduzindo anos de suposta luta a uma falha de caráter disfarçada de aceitação. A expressão de Tom muda para algo que lembra simpatia misturada com compreensão superior. Não há nada de errado em conhecer seus limites. Ele oferece a sabedoria de alguém que acredita ter transcendido os seus. Nem todo mundo consegue lidar com a pressão de subir na hierarquia corporativa. Telas de celular começam a aparecer na periferia do meu campo de visão. Colegas de classe capturam trechos de conversas para documentação nas redes sociais. Eles estão gravando o que acreditam ser um conto de advertência, uma evidência de como as hierarquias do ensino médio persistem na realidade adulta. O álcool que flui por seu sistema solta as línguas e aguça a crueldade. Jéssica começa a compartilhar memórias do nosso passado em comum, histórias cuidadosamente editadas para enfatizar minhas supostas inadequações enquanto celebra seu próprio triunfo inevitável. Lembra do penúltimo ano, quando a Helena achou que podia concorrer à tesoureira da turma. A risada de Jéssica ecoa pelo ginásio como vidro quebrando. Ela era tão sincera com seus cartazes feitos à mão. Claro, todo mundo sabia que a Ashley ia ganhar. Ela realmente entendia de gestão financeira.
A história transforma minha tentativa adolescente de liderança em evidência de ambição delirante, sugerindo que nunca entendi meu devido lugar na ordem social. Ashley sorria ao lembrar de sua vitória, deleitando-se com a glória refletida que brilha mais forte em contraste com meu suposto fracasso. Lágrimas se formam em meus olhos, não por causa das palavras deles, mas pela lembrança da dignidade da minha mãe quando ela limpava as casas da família deles. Como ela me ensinou que a verdadeira força vem do caráter, e não das circunstâncias. Essas pessoas zombavam do seu trabalho honesto enquanto se beneficiavam do seu trabalho, assim como agora zombam de mim enquanto vivem da minha generosidade secreta. A performance exige equilíbrio perfeito, patético o suficiente para satisfazer sua necessidade de superioridade, mas não tão quebrado a ponto de fazer com que percam o interesse no jogo. Estou caminhando em uma linha tênue sobre um abismo que eles mesmos criaram, sabendo que em minutos o mundo deles se despedaçará completamente. Mas, por enquanto, deixo que se deleitem com o que acreditam ser a minha derrota. O som agudo do microfone corta a conversa do ginásio como uma faca, enviando ondas de rostos contraídos por toda a multidão. O diretor William está atrás de um pódio improvisado, construído a partir da mesma mesa dobrável que antigamente abrigava nossa urna para o baile de formatura, sua figura ligeiramente curvada, mas ainda exercendo a autoridade que antigamente fazia adolescentes rebeldes endireitarem suas espinhas e corredores. Senhoras e senhores, peço a atenção de vocês. Sua voz ecoa pelos alto-falantes que já viram dias melhores, o mesmo sistema de som que anunciou nossos nomes na formatura há 12 anos. A multidão começa sua migração relutante em direção a fileiras de cadeiras dobráveis dispostas com precisão militar diante de um pequeno palco decorado com faixas altas desbotadas do McKinley que cheiram levemente a armários de armazenamento e vitórias esquecidas. Eu vou em direção ao fundo do ginásio, me posicionando atrás de grupos de colegas mais altos, onde as sombras da iluminação do teto criam uma camuflagem perfeita. O grupo de Jéssica conquistou um lugar privilegiado nas primeiras filas. Seus vestidos de grife foram arrumados como a noite de estreia de uma ópera. Celulares já posicionados para capturar quaisquer momentos que mereçam ser imortalizados nas redes sociais. Williams ajusta os óculos de leitura com dedos que tremem levemente. Idade ou expectativa? Não consigo determinar. Com o tempo, seu cabelo perdeu grande parte da batalha, deixando mechas prateadas que refletem as luzes do palco e o fazem parecer quase etéreo. Mas seus olhos permanecem atentos, examinando os rostos reunidos com a avaliação prática de alguém que passou décadas analisando o humor e as motivações dos adolescentes. 12 anos, ele começa, sua voz se acomodando no ritmo que outrora transmitia anúncios diários e palestras disciplinares. 12 anos desde que vocês subiram neste palco para receber seus diplomas. Alguns de vocês provavelmente nunca imaginaram que estariam de volta a estes corredores, sentados nestas mesmas cadeiras desconfortáveis que não foram substituídas desde o governo Carter. Risadas educadas ecoam pela plateia, o tipo de resposta obrigatória que recebe reclamações familiares sobre inadequação institucional. Mas a expressão de William sugere que ele está construindo algo mais substancial do que humor nostálgico. Esta noite não é apenas para lembrar de onde vocês vieram, continua ele, com a voz ganhando força e propósito. É para celebrar para onde vocês estão indo e, mais importante, para garantir que os futuros formandos da McKinley High tenham as mesmas oportunidades de sucesso que muitos de vocês alcançaram. A multidão se acomoda em um silêncio mais atento, sentindo a mudança de gentilezas cerimoniais para algo próximo de significativo. Observo o perfil de Jéssica da minha posição nas sombras, notando como ela organiza suas feições em uma expressão de interesse educado enquanto simultaneamente sussurra algo para Brad sobre o salmão do buffet estar cozido demais. A reunião deste ano é particularmente especial. Williams anuncia que está baixando a voz para criar intimidade, apesar da amplificação do microfone, devido a um ato extraordinário de generosidade que transformará as oportunidades educacionais para estudantes merecedores nas próximas décadas. Um murmúrio percorre os colegas reunidos. O tipo de burburinho especulativo que acompanha anúncios inesperados em recepções de casamento e reuniões corporativas. Telefones erguidos como bandeiras em um comício político. Todos de repente se convenceram de que poderiam testemunhar algo que valesse a pena documentar. Um doador anônimo criou uma fundação que fornecerá bolsas de estudo universitárias integrais para formandos da McKinley High pelos próximos 20 anos. Williams continua, com as palavras cuidadosamente ritmadas para que seu impacto seja plenamente registrado.
Estamos falando de apoio educacional completo, mensalidades, livros, moradia, tudo o que for necessário para garantir que as circunstâncias financeiras nunca impeçam um aluno merecedor de cursar o ensino superior. O ginásio irrompe em aplausos espontâneos, o tipo de entusiasmo genuíno que dinheiro e boa vontade naturalmente inspiram. Juntei-me aos aplausos da minha posição escondida, permitindo-me o pequeno prazer de participar em reconhecimento à minha própria generosidade, mantendo ao mesmo tempo perfeito anonimato. A reação de Jéssica se mostra particularmente interessante de observar. Sua expressão inicial de atenção educada se transforma em algo próximo à fome à medida que as implicações financeiras se tornam evidentes. $2 milhões representam o tipo de gesto filantrópico que leva à posição social e gera manchetes nos jornais. Eu a observo se inclinar em direção a Brad com urgência crescente, enquanto a conversa sussurrada assume a intensidade de uma consulta de emergência. O valor comprometido com esse empreendimento, Williams faz uma pausa para um efeito dramático, é de $2 milhões. Suspiros pontuam os aplausos enquanto o público processa esse valor. $2 milhões excedem o orçamento anual da maioria das instituições de caridade locais, representam mais dinheiro do que muitas dessas pessoas acumularão ao longo da vida e criam o tipo de impacto duradouro que transforma comunidades em vez de apenas ajudar indivíduos. Do meu ponto de vista, observo as diversas reações em rostos familiares. Algumas expressões demonstram genuína admiração por uma generosidade desconhecida. Outros demonstram avaliação calculista de pessoas que se perguntam se poderiam de alguma forma se beneficiar dessa dádiva. Outros ainda revelam a leve inveja que doações anônimas substanciais naturalmente provocam. Quem entre nós não gostaria de possuir os recursos e o caráter necessários para gestos tão magníficos? A conversa sussurrada de Jéssica com Brad intensifica a linguagem corporal deles, sugerindo uma resolução urgente de problemas em vez da alegria da comemoração. Capto trechos da conversa deles, transmitidos pela acústica do ginásio. Não conheço ninguém e teria mencionado apenas as implicações fiscais. A fundação, anuncia Williams com evidente prazer, foi estabelecida sob o nome que garantirá sua conexão permanente com a tradição de excelência da McKinley High. A pausa se estende o suficiente para que o suspense cresça, para que os telefones fiquem mais focados e para que as conversas cessem em antecipação a essa revelação. William parece saborear o momento, entendendo que alguns anúncios merecem todo o seu peso teatral. Senhoras e senhores, juntem-se a mim para reconhecer a Fundação Martinez para Excelência Educacional. O nome detona pelo ginásio como um dispositivo explosivo cuidadosamente posicionado. O rosto de Jéssica sofre uma transformação visível mesmo da minha distância. Confusão seguida de choque, seguida de algo próximo ao pânico, enquanto seu nome de casada ecoa pelos alto-falantes e se instala na consciência de 200 testemunhas. A confusão de Brad se mostra ainda mais evidente. Sua expressão oscila entre perplexidade, preocupação e crescente alarme ao perceber que o nome da esposa se tornou permanentemente associado a uma generosidade filantrópica da qual ele nada sabe. A conversa sussurrada se transforma em uma discussão mal controlada, pontuada por gestos que atraem a atenção dos colegas próximos. Ashley e Britney trocam olhares carregados de implicações e perguntas. Suas expressões sugerem esposas processando informações inesperadas sobre as capacidades financeiras de seus círculos sociais, ao mesmo tempo em que se perguntam por que não foram consultadas sobre um projeto de caridade tão significativo. Os aplausos continuam em meio à crescente angústia de Jéssica. Colegas de classe celebram uma generosidade que presumem vir da mulher que está passando pelo que parece ser um pequeno colapso nervoso na primeira fila. A ironia tem um sabor absolutamente delicioso. Meu maior inimigo está sendo celebrado pelo meu maior ato de filantropia, sem ter a mínima ideia de como responder à aclamação. A primeira ganhadora de uma bolsa de estudos da Fundação Martinez, continua Williams, alheio ao drama que se desenrolava na plateia, é Maria Santos, uma aluna do último ano cuja excelência acadêmica só foi igualada por sua determinação em superar dificuldades familiares significativas. Maria Santos se levanta de seu assento na plateia, uma menina esguia com os olhos inteligentes da mãe e o queixo teimoso do pai, usando um vestido que foi claramente comprado para aquela ocasião específica e que provavelmente servirá como seu traje formal pelos próximos anos. A mãe dela trabalha no terceiro turno limpando prédios comerciais no centro da cidade, o mesmo trabalho invisível que sustentou minha educação há 12 anos. Enquanto Maria caminha em direção ao palco com lágrimas escorrendo pelo rosto, observa a expressão de Jéssica evoluir de confusão para algo próximo ao desespero.
Ela se apoia pesadamente no ombro de Brad, e a conversa sussurrada entre eles se torna urgente o suficiente para atrair olhares de desaprovação dos colegas ao redor, que presumem que eles estejam discutindo sua própria e generosa contribuição. O segundo ganhador da bolsa, James Chin, representa outro símbolo cuidadosamente escolhido. O irmão mais novo de Sarah Chen está prestes a aceitar o reconhecimento por suas conquistas acadêmicas, apesar das dificuldades familiares após o acidente de trabalho do pai. A escolha não foi acidental. Eu queria que Sarah entendesse exatamente quem estava por trás da generosidade daquela noite. Queria que sua gentileza mais cedo naquela noite fosse recompensada com benefícios concretos para sua família. Os olhos de Sarah encontram os meus do outro lado do ginásio durante os aplausos para seu irmão. Sua expressão muda de gratidão para crescente compreensão. Vejo o momento em que ela começa a conectar os pontos entre nossa conversa anterior, o anúncio da fundação e a maneira sistemática como certos alunos merecedores foram selecionados para receber apoio. Outros colegas começam seus próprios cálculos, olhando entre os bolsistas comemorativos e a angústia evidente de Jéssica, com expressões que sugerem uma conscientização crescente de que algo significativo está acontecendo além do simples reconhecimento de caridade. As perguntas se multiplicam mais rápido que as respostas, exatamente como eu pretendia. A sombra da fundação se estende pelo ginásio, tocando vidas e transformando futuros, enquanto seu verdadeiro arquiteto permanece invisível na escuridão, saboreando o momento iminente em que as sombras dão lugar à revelação flamejante. A cerimônia de bolsa de estudos termina com aplausos estrondosos. Mas percebo como as palmas de Jéssica soam ocas e mecânicas, suas mãos mal se juntando enquanto ela executa os movimentos de celebração. A multidão começa a se dispersar das cadeiras dobráveis. As conversas se fragmentam em grupos menores, fervilhando de especulações sobre o misterioso benfeitor que acabou de mudar várias vidas com um único gesto generoso. Observo Ashley e Britney gravitarem uma em direção à outra com a atração magnética de conspiradoras de longa data. Seus saltos de grife estalando contra o chão do ginásio enquanto elas passam por grupos de colegas em direção ao banheiro feminino. A linguagem corporal sugere uma consulta urgente, em vez de uma conversa casual de banheiro. Ombros curvados para dentro com a intensidade dos segredos compartilhados. Seguindo-os a uma distância calculada, calculo perfeitamente minha entrada no banheiro, passando pela porta pesada no momento em que suas vozes se elevam acima dos sussurros. As luzes fluorescentes projetam sombras fortes sob a maquiagem cuidadosamente aplicada, fazendo com que suas expressões pareçam mais severas nos espelhos acima das pias industriais. Não entendo como tudo isso aconteceu tão rápido, diz Ashley enquanto retoca o batom que não precisa ser retocado. Seus movimentos são mais nervosos do que vaidosos. A promoção do Mike surgiu do nada. Há 3 meses, ele estava preocupado com demissões. E agora ele tem um escritório de canto e um carro da empresa. Eu me acomodo na baia mais distante, deixando a porta entreaberta para captar a conversa, mas permanecendo invisível. A trava de metal faz um clique suave enquanto me posiciono para ouvir sem ser detectado. Meu coração dispara com a expectativa das revelações que a confusão deles poderia trazer. A voz de Britney carrega notas de ansiedade disfarçadas de excitação. A situação de Dererick é ainda mais estranha. Aquela empresa de gestão entrou em contato com ele diretamente, oferecendo-lhe uma posição que nem existia há 6 meses. O aumento salarial foi tão substancial que finalmente podemos pagar a transferência das crianças para a Riverside Prep e para a agência de seguros do Brad. Ashley continua, sua voz se tornando um sussurro que me obriga a me esforçar contra a porta da baia para ouvir com clareza. Ele continua dizendo: a nova empresa-mãe surgiu do nada, comprou a empresa por um valor acima do mercado e imediatamente deu aumentos e benefícios melhores para todos. Quem faz isso? A questão paira no ar entre eles, carregada de implicações que eles não conseguem compreender. Chego mais perto da fresta da porta da baia, observando seus reflexos no espelho enquanto eles processam informações que deveriam aterrorizá-los se tivessem inteligência para entender seu significado. É como se alguém estivesse observando nossas famílias, diz Britney, com a voz carregada de um primeiro tremor de genuína inquietação. Pense nisso. O Derek foi promovido justamente quando o Tommy precisava de tratamento ortodôntico. O bônus do Mike cobria exatamente o que precisávamos para o conserto do telhado e aquelas doações anônimas. Ashley assente vigorosamente, seu reflexo revelando excitação misturada com confusão. As aulas de dança da Emma foram pagas integralmente durante o ano inteiro e aquele novo equipamento de beisebol que apareceu na sua porta.
Equipamentos de última geração que custariam todo o bônus mensal de Derek. Alguém sabe exatamente a nossa situação financeira, sussurra Britney, com a voz quase inaudível por causa do zumbido do ventilador. Alguém tem nos ajudado sem que saibamos. Mas quem tem tanto dinheiro e tanta informação sobre as nossas vidas? Saio da baia com um timing perfeito. Minha aparência é natural o suficiente para parecer coincidência, mas me permite testemunhar suas expressões de espanto. Eles imediatamente mudam a conversa para um território mais seguro. Suas vozes se iluminam com uma casualidade forçada que não engana ninguém. Helena, Ashley exclama com entusiasmo teatral. Estávamos comentando como foi maravilhosa esta noite. Aquele anúncio da bolsa de estudos foi tão inspirador. Aproximei-me lentamente da pia, permitindo que meus movimentos sugerissem alguém exausto pela interação social, em vez de energizado pelo triunfo que se aproximava. Foi realmente lindo. Esses alunos merecem todas as oportunidades que puderem ter. O reflexo deles no espelho mostra rostos que me estudam com desinteresse educado, claramente sem conectar a mulher que eles vêm humilhando sistematicamente com o misterioso benfeitor que transformou suas vidas. A ironia queima em meu peito como fogo engolido. A gente devia voltar, diz Britney, checando o celular com a energia nervosa de quem evita conversas difíceis. A Jéssica provavelmente está se perguntando para onde fomos. De volta ao ginásio, a atmosfera mudou drasticamente. O anúncio da bolsa de estudos rompeu a dinâmica social da noite, criando novas correntes de especulação e curiosidade que fluem em torno de Jéssica como água em torno de uma pedra. Posiciono-me perto da mesa memorial, onde fotografias de colegas falecidos servem como lembretes sérios da mortalidade e das oportunidades perdidas. Grupos de colegas se reúnem em discussões animadas, suas vozes carregando fragmentos de teorias sobre o benfeitor anônimo da fundação. Vários abordam Jéssica diretamente, e suas perguntas se tornam cada vez mais incisivas à medida que suas negações se tornam mais forçadas e pouco convincentes. Vamos lá, Jace, ouço alguém dizendo enquanto me aproximo dela. 2 milhões de dólares com o seu nome. Pode contar para a gente. Somos todos amigos aqui. A risada de Jéssica soa como vidro quebrando. Eu queria poder levar o crédito, mas, sinceramente, não tivemos nada a ver com isso. Brad e eu estamos tão surpresos quanto todo mundo. Mas sua voz carrega um tom de histeria que não estava lá uma hora atrás, e a postura protetora de Brad ao lado dela sugere um homem se preparando para um cerco em vez de celebrar uma honra inesperada. A noite perfeita deles desenvolveu pequenas fraturas que ameaçam se tornar rupturas catastróficas. Eu me movo pela multidão como fumaça, coletando fragmentos de conversas e observando os rostos mudarem conforme a compreensão surge em velocidades diferentes em mentes diferentes. A teia que criei ao longo de 3 anos está se tornando visível para aqueles que são inteligentes o suficiente para reconhecer padrões, mas permanece completamente invisível para aqueles que mais importam. Tom Williams me encontra em um momento de silêncio perto da estante de troféus. Sua expressão pensativa sugere que as engrenagens de sua antiga confiança de quarterback estão girando. Helena, posso te perguntar uma coisa? Expressei minha expressão em uma leve curiosidade misturada com ansiedade social. Claro, aquele refinanciamento de hipoteca que mencionei antes, aquele com condições incríveis que pareciam boas demais para ser verdade, a papelada veio da Martinez Financial Services. Seus olhos vasculham meu rosto em busca de reações que me recuso a dar. Você sabe alguma coisa sobre essa empresa? Deixei a confusão nublar minha expressão, balançando a cabeça com o que parecia ser genuína perplexidade. Nunca ouvi falar deles, mas que maravilha que você tenha conseguido condições tão boas. Você merece uma pausa depois de trabalhar tanto. Tom assente lentamente, mas consigo imaginá-lo arquivando essa interação para consideração futura. Seus instintos de quarterback reconhecem algo significativo acontecendo sob a superfície, mesmo que ele ainda não consiga identificar o que está sentindo. Sarah Tin se aproxima com seu irmão James a tiracolo. A bolsista ainda radiante de gratidão e descrença. Seus olhos encontram os meus com uma intensidade que sugere uma compreensão além do que nossas conversas anteriores justificariam. Helena, diz ela suavemente, aproximando-se o suficiente para uma conversa particular. Queria agradecer pelo que você fez pela nossa família. Começo a protestar, mas ela continua antes que eu consiga criar confusão. O momento, os critérios de seleção, a forma como a fundação se concentra em alunos cujas circunstâncias refletem o que você vivenciou no ensino médio.
Não sou ingênuo e lembro de como você foi brilhante na aula de economia do Sr. Peterson. Suas palavras têm um peso que ameaça minha fachada cuidadosamente construída, mas mantenho a mais absoluta inocência. Sarah, eu trabalho na Target. Eu não teria condições de pagar a Fundação Martinez para excelência educacional. Ela interrompe gentilmente. Em homenagem à pessoa que te ensinou que a crueldade tem consequências. Eu entendo o simbolismo, Helena. E eu entendo a justiça. Quando Jéssica percebe a conversa intensa de Sarah comigo, vejo a paranoia florescer em seu rosto como flores venenosas. Seus olhos se movem de um para o outro repetidamente, sua mente claramente acelerada para entender por que as conversas se acalmam quando ela se aproxima, porque seu nome gera confusão em vez de orgulho, porque sua noite perfeita parece cada vez mais uma armadilha cuidadosamente orquestrada se fechando ao seu redor. As rachaduras na fundação estão se espalhando mais rápido do que ela consegue consertá-las, e eu nem comecei a demolir a estrutura de mentiras que sustenta sua vida confortável. A verdadeira destruição ainda está por vir. A verdadeira destruição começa com o silêncio. A última crítica de Jéssica sobre minhas perspectivas limitadas e a necessidade de me contentar com menos paira no ar como fumaça de uma fogueira que está se apagando. Mas algo mudou na multidão ao nosso redor. O riso confortável que geralmente acompanha suas observações cruéis não se materializa. Em vez disso, olhares desconfortáveis passam entre os colegas de classe que passaram a noite me observando suportar humilhação sistemática enquanto processava informações cada vez mais perturbadoras sobre benfeitores misteriosos e boa sorte inexplicável. Escolho esse momento de silêncio incerto para dar um passo à frente, e minha voz corta o ruído ambiente do ginásio com clareza cristalina. Na verdade, Jéssica, tem uma coisa que eu provavelmente deveria mencionar. Faço uma pausa, permitindo que minhas palavras chamem a atenção de todos que possam ouvir. Observando rostos se virarem para mim com expressões que variam de leve curiosidade a interesse intenso. Eu não sou mais apenas Helena Rodrigues. A pausa se estende o suficiente para que a confusão se instale, para que o sorriso confiante de Jéssica vacile um pouco, para que o círculo crescente ao nosso redor se incline para a frente, na expectativa de qualquer revelação que esteja por vir. Profissionalmente, sou chamada de Helena Martinez Rodrigues. Cada sílaba sai com precisão deliberada, e minha voz carrega a autoridade silenciosa que advém de controlar salas de reunião, em vez de ficar atrás de caixas registradoras. É uma combinação do meu nome de solteira e do sobrenome do meu ex-marido, que mantive para fins comerciais depois do nosso divórcio. A cor desaparece do rosto de Jéssica, como se alguém tivesse aberto uma válvula e deixado sua confiança se esvair. Seus olhos se arregalam com o primeiro vislumbre de compreensão, embora ela ainda não consiga compreender o alcance total do que essa revelação significa para seu mundo confortável. A expressão de Brad se transforma de marido protetor em presa confusa. Sua boca se abre e fecha sem emitir som enquanto ele processa as implicações do meu nome fenizado. A Fundação Martinez para Excelência Educacional. A Martinez Financial Services. A empresa de hipotecas. A agência de seguros. A cuidadosa rede de empresas que levou sua família do conforto da classe média para a segurança da classe média alta. Martinez, alguém na multidão sussurra alto o suficiente para ser ouvido. Como a fundação. Permito-me um sorriso irônico, daqueles reservados a jogadores de xadrez que finalmente revelaram sua estratégia vencedora. Isso mesmo. Criei a fundação há 3 anos, quando meu pequeno projeto de computador gerou capital suficiente para fazer contribuições significativas à educação. Projeto de computador. Tom Williams se aproxima, com seus instintos de quarterback reconhecendo uma jogada decisiva em desenvolvimento. Sua voz carrega o interesse aguçado de alguém que passou a noite juntando as peças de um quebra-cabeça que não sabia que estava resolvendo. Ah, é só uma startup que desenvolvi à noite e nos fins de semana. Respondo com o eufemismo casual que faz conquistas verdadeiramente significativas parecerem banais. Software de análise de dados que ajudou empresas a otimizar seus protocolos de atendimento ao cliente. Nada revolucionário, apenas útil o suficiente para que a Amazon decidisse adquiri-lo. As palavras a Amazon e a adquirir ecoam pela multidão como eletricidade na água. Vários colegas que trabalham com tecnologia trocam olhares significativos, com as expressões mudando enquanto calculam as implicações daquelas palavras simples. A Amazon não adquire projetos pequenos. Ela paga quantias substanciais para empresas que resolvem problemas reais em larga escala.
A voz de Jéssica surge como um sussurro estrangulado. Quanto? Inclino a cabeça como se a pergunta me surpreendesse. O suficiente para me sentir confortável. O suficiente para começar a fundação, investir em alguns negócios locais, ajudar no que puder. O valor real, 52 milhões de dólares, permanece implícito, mas sua presença preenche o ar entre nós como uma força física. Ashley e Britney se materializaram ao lado de Jéssica. A confusão anterior no banheiro se transformou em um horror crescente enquanto elas começavam a conectar os pontos entre nossa conversa e a misteriosa sorte do marido no último ano. A fundação, Jéssica consegue dizer, sua voz quase inaudível acima do barulho de fundo do ginásio. Você deu esse nome em homenagem a alguém que me ensinou lições importantes sobre caráter. Completei a frase com uma gentil determinação, embora talvez não fossem as lições que eles pretendiam ensinar. A ironia se espalha pelo rosto de Jéssica como um golpe físico. Sua superioridade cuidadosamente construída desmorona em tempo real quando ela percebe que seu nome de casada se tornou um monumento ao triunfo de sua vítima. A Fundação Martinez para Excelência Educacional funcionará por 20 anos, ajudando estudantes merecedores e servindo como um lembrete permanente da reviravolta da sorte desta noite. Acredito em retribuir às comunidades que me moldaram. Continuo me dirigindo à multidão crescente, em vez de olhar para o rosto aflito de Jéssica. Apoiando alunos que me lembram de mim quando eu era mais jovem. Pessoas que entendem que a dignidade vem do caráter, não das circunstâncias. Cada palavra é cuidadosamente escolhida para destacar o contraste entre generosidade genuína e riqueza performática, entre sucesso silencioso e superioridade estrondosa. O público reconhece o subtexto, suas expressões mudando de confusão para compreensão e depois para algo próximo ao horror, quando percebem que passaram a noite assistindo à humilhação sistemática de alguém que provavelmente poderia comprar sua cidade inteira. Mike Hartwell abre caminho pela multidão, sua confiança de vendedor de carros evaporando conforme ele se aproxima com a energia desesperada de alguém cujo mundo está desmoronando ativamente ao seu redor. Helena, a concessionária onde trabalho, a Martinez Automotive Holdings, nos comprou há 6 meses. Prefiro operar por meio de empresas de gestão, explico com o tom paciente de alguém discutindo princípios básicos de negócios. Parcerias silenciosas que permitam que os funcionários existentes se orgulhem de suas realizações, ao mesmo tempo em que garantem bons empregos para quem trabalha duro. A ênfase no trabalho duro traz implicações inconfundíveis sobre quem merece apoio e quem não. Derek Cole aparece ao lado de Mike. Sua confiança de gerente de nível médio é substituída pela pálida percepção de que seu escritório de canto e seu aumento substancial vieram da mulher com quem ele passou a noite zombando, da seguradora, do complexo de escritórios, da empresa de buffet. Continuo marcando clientes com a eficiência casual de alguém revisando uma lista de compras. Descobri que investir localmente cria empregos sustentáveis e, ao mesmo tempo, constrói comunidades mais fortes. As pernas de Brad parecem ceder, forçando-o a agarrar o ombro de Jéssica em busca de apoio enquanto ele processa toda a extensão de sua dependência da minha generosidade, sua promoção, as melhores circunstâncias de sua família, as melhores escolas de seus filhos. Tudo o que o fez se sentir bem-sucedido o suficiente para zombar do meu suposto fracasso foi financiado pela mulher que lhe vem humilhando sistematicamente. A dinâmica social ao nosso redor sofre uma reversão completa, pois antigos colegas de classe que assistiram à minha humilhação anterior com vários graus de conforto agora encaram Jéssica e sua turma com expressões que variam do choque ao desgosto. Alguém perto do fundo da multidão crescente sussurra: "Meu Deus!" Com volume suficiente para atravessar o ginásio, vejo os celulares aumentando de novo, mas desta vez para capturar o colapso de Jéssica, e não a minha suposta derrota. Pego na bolsa e tiro o crachá da Target que serviu como o acessório mais importante da noite. Dobro-o cuidadosamente antes de guardá-lo como lembrança desta apresentação. O retângulo de plástico que simbolizava a percepção deles das minhas limitações se torna um momento de sua própria cegueira e crueldade. A mulher que você achou que conhecia, digo baixinho, minhas palavras ecoando claramente no silêncio atordoante que nos cerca, nunca existiu de verdade. Ela era apenas um papel que eu precisava interpretar até esta noite. A máscara caiu completamente, revelando não o fracasso que eles esperavam encontrar por baixo, mas alguém que eles nunca tiveram a imaginação de imaginar que eu poderia me tornar. Seu mundo confortável de superioridade e crueldade casual acaba de descobrir que foi construído inteiramente com base na generosidade de sua vítima favorita. E eu ainda nem comecei a retirar essa generosidade.
O silêncio que se segue à minha revelação se estende como um fio esticado, pronto para arrebentar sob o peso de tudo que não foi dito. O rosto de Jéssica alterna expressões como uma máquina caça-níqueis quebrada. Choque, confusão, negação e, finalmente, um cálculo desesperado, enquanto ela busca qualquer ângulo que possa salvar sua dignidade dessa exposição catastrófica. Meu Deus, Helena, ela exclama com uma alegria forçada, a voz mais aguda do que o natural enquanto tenta reescrever 12 anos de história em tempo real. Eu sempre soube que você tinha um potencial incrível. Lembra que eu costumava dizer que você ia longe? Sua risada soa como vidro quebrando, aguda e perigosa para qualquer um que esteja por perto. A multidão ao nosso redor aumentou substancialmente, formando círculos concêntricos de testemunhas do que se tornou o principal evento da reunião. Ex-colegas de classe seguram seus celulares em vários ângulos, documentando o que instintivamente reconhecem como um momento que será dissecado e discutido nos próximos anos. Estávamos só nos divertindo esta noite, sabia? Continua Jéssica, com o desespero se tornando mais visível a cada palavra, como nos velhos tempos, brincando como amigos. Você entende isso, né? Sempre nos apoiamos. Sua tentativa de transformar retroativamente a crueldade em brincadeiras lúdicas acaba resultando no estrondo oco das mentiras ditas na frente de muitas testemunhas. Vários colegas trocam olhares desconfortáveis, suas expressões sugerindo pessoas que passaram a noite assistindo a uma humilhação sistemática disfarçada de nostalgia amigável. A mão de Brad pousa pesadamente no ombro de Jéssica. Seu gesto pretendia ser de apoio, mas parecia mais uma tentativa de impedi-la fisicamente de dizer qualquer outra coisa que pudesse piorar a situação. Seu rosto assumiu a força acinzentada de alguém processando todas as implicações de suas circunstâncias. Cada promoção, cada bônus, cada melhoria familiar financiada pela mulher de quem ele zombou a noite toda. Na verdade, tenho orgulho de ter meu nome associado a um trabalho de caridade tão importante. Jéssica avança com a energia imprudente de alguém se afogando em areia movediça. A Fundação Martinez soa tão bem, não acha? Realmente faz uma declaração sobre investimento comunitário e responsabilidade social. A ironia de suas palavras parece completamente perdida para ela. Mas ondas de riso chocado irrompem da multidão à medida que as pessoas começam a compreender o simbolismo requintado de nomear uma fundação em homenagem ao seu algoz, permanecendo completamente alheias ao insulto. Deixe que ela continue cavando sua própria cova por mais alguns segundos antes de responder com o tipo de calma profissional que transforma discussões na sala de reuniões em ordens de execução. Na verdade, Jéssica, já que estamos sendo tão honestos um com o outro esta noite, eu provavelmente deveria mencionar algumas decisões comerciais recentes que tive que tomar. Minha voz carrega a autoridade comedida de alguém acostumado a dar notícias que mudam vidas. Reestruturação de portfólio. Entendeu? Às vezes, você precisa fazer escolhas difíceis sobre quais investimentos estão alinhados com seus valores. A multidão se inclina para a frente coletivamente, sentindo que o que vier a seguir será significativo. O aperto de Brad no ombro de Jéssica fica visivelmente mais forte, seus nós dos dedos ficam brancos de tensão enquanto ele reconhece o tom de voz que precede os anúncios de redução de pessoal nas empresas. A seguradora onde o Brad trabalha, por exemplo, continua com a mesma naturalidade que usaria para discutir padrões climáticos. A Guardian Insurance Solutions fechará sua filial local no mês que vem como parte de uma fusão com sua empresa controladora. A nova estrutura não exigirá tantos cargos de gerência intermediária. O rosto de Brad perde a pouca cor que lhe restava enquanto ele processa essa informação. Sua recente promoção, o escritório de canto, o aumento salarial substancial que permitiu à sua família melhorar o estilo de vida. Tudo isso prestes a desaparecer como fumaça e vento. Mike Hartwell se aproxima da multidão. Seus instintos de vendedor de carros reconhecem o desastre iminente. Helena, sobre a concessionária. A Hartwell Automotive está sendo vendida para a Premier Motors de Chicago, interrompo com uma finalização gentil. A Premier prefere trazer sua própria equipe de gestão ao adquirir novas unidades. Acredito que eles estejam planejando concluir a transição até o final do mês que vem. A postura confiante de Mike desmorona como um prédio sem suportes. O cargo de gerente de vendas, o carro da empresa, a estrutura de comissões que finalmente o fez se sentir bem-sucedido. Tudo isso se baseava na generosidade de alguém que ele passou anos tratando como inferior. Derek Cole não espera sua vez, avançando com a energia desesperada de alguém tentando escapar de uma avalanche.
O complexo de escritórios onde eu trabalho. A Midwest Corporate Solutions está transferindo suas operações para o Tennessee, explico com o mesmo distanciamento clínico. Melhores incentivos fiscais, clima de negócios mais favorável. Eles não manterão presença neste mercado após a mudança. O desmantelamento sistemático prossegue com precisão cirúrgica. Cada revelação traz consigo o peso emocional de uma lista de compras, mas também o poder destrutivo de mísseis mirados. O mundo confortável deles não está sendo destruído, mas sim revelado como uma ilusão elaborada, sustentada inteiramente pelo meu apoio invisível. Mas certamente existem outras oportunidades, interrompe Jéssica, com pânico crescente, a voz embargada pela pressão de ver a fundação de seu círculo social ruir em tempo real. A sua boutique está indo muito bem. A Tracy Chic opera em um prédio que comprei há 6 meses através da Martinez Property Holdings, menciono casualmente, como se estivesse discutindo pequenas trivialidades imobiliárias em vez de proferir uma sentença de morte aos sonhos empresariais de Jéssica. O contrato de locação expira no final do mês que vem. E decidimos reformar o espaço para um tipo diferente de inquilino. A boca de Jéssica abre e fecha silenciosamente, seu vestido de grife de repente parecendo apertado demais enquanto ela luta para processar as implicações. Sua boutique, o pequeno negócio que lhe deu identidade além de ser esposa de Brad, existe inteiramente a meu critério. Ela passou a noite sistematicamente corroendo a discrição por meio de crueldade calculada. A reforma criará espaço para um centro comunitário de reforço escolar. Continuo me permitindo a satisfação de ver seus sonhos morrerem em tempo real. Estamos particularmente interessados em apoiar estudantes cujas famílias trabalham no setor de serviços. Pessoas que entendem o valor do trabalho honesto. A ênfase é exatamente o que se pretendia, referindo-se ao trabalho de limpeza da minha mãe, ao mesmo tempo, destacando a dignidade que a família de Jéssica nunca reconheceu nesse tipo de emprego. Vários colegas acenam em sinal de aprovação, suas expressões sugerindo pessoas que finalmente entendem as correntes mais profundas da noite. E as crianças? Ashley sussurra, sua voz quase inaudível enquanto ela começa a compreender a extensão da vulnerabilidade delas, suas escolas, suas atividades. Os critérios para bolsas de estudo da Fundação Martinez são bem específicos, explico com o tom paciente de quem discute padrões acadêmicos em vez de destruir sonhos. Nós nos concentramos em alunos que demonstram caráter genuíno, serviço comunitário e respeito ao próximo, independentemente da classe social de sua família. Fiz uma pausa para que isso fosse assimilado antes de continuar com precisão cirúrgica. Embora seus filhos certamente sejam academicamente capazes, as inscrições para bolsas de estudo deles incluíam redações sobre liderança e compaixão que parecem um tanto inconsistentes com os valores que observei em suas famílias esta noite. Meu sorriso não transmite nenhuma simpatia ao fazer esta avaliação. Referências de caráter são muito importantes em nosso processo de seleção. A implicação paira pesadamente no ar do ginásio. O futuro educacional de seus filhos agora depende da demonstração de virtudes que seus pais sistematicamente falharam em modelar. Os pecados dos pais que visitavam os filhos. A justiça era feita através das mesmas oportunidades educacionais que eles presumiam ser seu direito de nascença. Claro, sempre ao ano que vem, acrescento com falso incentivo, supondo que eles podem fornecer melhores exemplos dos traços de caráter que buscamos recompensar. A voz de Brad surge como um sussurro estrangulado. A hipoteca da nossa casa, a Martinez Financial Services, detém algumas hipotecas locais. Reconheço com o tom casual de alguém discutindo operações comerciais de rotina. Revisaremos todos os nossos contratos de empréstimo como parte do nosso processo de reestruturação. Alguns mutuários terão seus termos ajustados para refletir as taxas de mercado atuais. O escopo do meu controle fica claro quando menciono outros ativos quase de passagem. A escola particular que seus filhos frequentam, o consultório médico onde suas famílias recebem atendimento, o clube de campo onde eles fazem networking e socializam. Cada revelação representa mais um fio na teia que eles nunca perceberam que havia sido tecida em suas vidas. Não destruí a existência confortável deles, mas revelei que ela sempre foi sustentada pela minha generosidade invisível. Vejam só, expliquei à plateia fascinada, minha voz ecoando claramente pelo ginásio repentinamente silencioso. Eu fui o mestre das marionetes o tempo todo. Esta noite, simplesmente decidi que era hora de mostrar a vocês os fios. O acerto de contas está completo, mas as consequências reais estão apenas começando.
O ginásio se transformou em algo parecido com um tribunal após o veredito, com conversas sussurradas e o zumbido constante de telefones capturando o que todos instintivamente reconhecem como imagens lendárias. A dinâmica social da noite sofreu uma reversão completa, deixando Jéssica e sua equipe no centro de um círculo cada vez maior de julgamentos, enquanto antigos colegas de classe que testemunharam minha humilhação anterior agora os olham com expressões que vão do choque ao desgosto indisfarçável. Saratin se destaca da multidão primeiro, com movimentos deliberados enquanto se aproxima de Jéssica com o tipo de passo decidido que sugere alguém que finalmente viu o suficiente. Sua voz ecoa claramente pelo ginásio subitamente silencioso. Cada palavra proferida com a autoridade moral de alguém que fala verdades incomodas. Como você pode ser tão cruel com alguém que ajuda nossas famílias há anos? A pergunta de Sara paira no ar como uma acusação, seu tom de voz demonstrando genuína perplexidade em vez de raiva. Helena tem apoiado anonimamente metade das pessoas nesta sala, e você passou a noite inteira falando mal dela por esporte. Outras vozes começam a se juntar à de Sara, criando um coro de revelação enquanto as pessoas juntam suas próprias histórias de assistência misteriosa. Tom Williams fala do fundo da plateia, sua voz de quarterback ecoando facilmente por todo o ambiente. Refinanciamento da minha hipoteca. Essas condições incríveis que parecem boas demais para ser verdade. Foi você, não foi, Helena? Sua pergunta recebe acenos e murmúrios de reconhecimento de outras pessoas que passaram por uma sorte inexplicável semelhante. As contas médicas depois do acidente da Jenny, acrescenta outra pessoa, simplesmente desapareceram da nossa conta um dia. Sem explicação, sem endereço de retorno no cheque que cobria tudo. Isenção da taxa de inscrição para a faculdade da minha filha. Outra voz contribui com doações anônimas que apareceram exatamente quando mais precisávamos delas. As histórias se multiplicam como ondas em um lago. Cada revelação acrescenta peso à devastadora constatação de que Jéssica passou a noite humilhando publicamente a mesma pessoa cuja generosidade melhorou inúmeras vidas em sua comunidade. A simpatia da multidão mudou completamente, deixando-a isolada em um círculo que ela mesma criou. Cercada por pessoas que ela não consegue mais encarar com dignidade. Jéssica tenta controlar os danos com a energia desesperada de alguém tentando impedir um deslizamento de terra com as próprias mãos. Sua voz se eleva acima dos murmúrios da multidão, carregando aquele tom familiar de direito que tanto lhe serviu esta noite. Eu não sabia, ela protesta, suas palavras se atropelando na pressa de alcançar ouvidos compreensivos. Estávamos apenas nos divertindo relembrando o ensino médio, como fazem as velhas amigas. Helena certamente entende que tudo não passou de uma nostalgia inofensiva, certo? Mas suas palavras não fazem sentido diante das evidências registradas e de dezenas de testemunhas que testemunharam sua crueldade sistemática durante toda a noite. Alguém perto do fundo da multidão, não consigo ver quem, levanta o celular e começa a reproduzir o vídeo capturado anteriormente. E a própria voz de Jéssica preenche o ginásio com uma clareza devastadora. Ainda solteira e trabalhando no varejo, sua risada gravada ecoa pelas paredes, seguida pela contribuição de Brad. Algumas pessoas simplesmente nunca mudam. O áudio continua com a simulação de entrevista de emprego, a simpatia teatral, a crueldade calculada para humilhar alguém que eles acreditavam que não conseguiria revidar. A reprodução cria um momento de silêncio cristalino, seguido por um tipo de inspiração rápida e coletiva que acompanha alguém pulando de um penhasco. O rosto de Jéssica se desfaz quando ela ouve suas próprias palavras refletidas, despojadas de contexto e camuflagem social, revelando a crueldade nua e crua que define seu caráter desde o ensino médio. Meu Deus, alguém sussurra alto o suficiente para ser ouvido. Isso vai estar em todo lugar pela manhã. A previsão se mostra profética, com celulares tocando sem parar entre a multidão. As notificações nas redes sociais se multiplicam à medida que imagens e comentários começam a se espalhar para além das paredes do ginásio. A imagem cuidadosamente elaborada de Jéssica como um pilar comunitário de sucesso está se dissolvendo em tempo real, substituída por evidências de comportamento que perseguirão sua família por muitos anos. O telefone de Brad toca com aquele tom eletrônico áspero que corta o barulho da multidão como uma lâmina. Ele atende com a esperança desesperada de alguém que espera resgate, mas sua expressão se transforma rapidamente de esperança em horror enquanto ouve as notícias que chegam pelo pequeno alto-falante. Sim, eu entendo, diz ele, com a voz rouca de derrota. Efetivo imediatamente. Sim, vou limpar meu escritório amanhã. A ligação termina com o som definitivo da tampa do caixão se fechando,
e ele se vira para Jéssica com a expressão de um homem observando sua vida confortável evaporar diante de seus olhos. O telefone de Mike vibra com uma mensagem de texto que ele lê com crescente alarme, enquanto seu rosto alterna entre descrença, pânico e resignação. Nova gerência assumindo na segunda de manhã. Ele anuncia para ninguém em particular. Sua confiança como vendedor de carros evaporou completamente. Eles estão trazendo sua própria equipe. Dererick nem precisa atender o telefone. A notificação por e-mail fornece todas as informações necessárias. Seu escritório de canto, seu aumento substancial, sua nova autoridade corporativa, tudo isso desaparecendo com a mesma rapidez que originalmente trouxe essas melhorias para sua vida. Observo seus rostos enquanto a realidade os envolve como um cobertor pesado. Vejo o momento exato em que compreendem plenamente que suas vidas confortáveis foram sustentadas inteiramente pela minha generosidade invisível. Generosidade que eles passaram a noite destruindo sistematicamente por meio de crueldade calculada. Suas esposas ficam ao lado deles em silêncio atordoado, processando em tempo real o entendimento de que sua segurança financeira acabou de evaporar. A multidão ao nosso redor continua a crescer à medida que a notícia se espalha sobre a reunião, atraindo pessoas de outros cantos do ginásio para testemunhar o que se tornou o momento decisivo da noite. Ex-colegas de classe que não perceberam a humilhação anterior são rapidamente informados por aqueles que registraram tudo, criando um círculo crescente de testemunhas da completa destruição social de Jéssica. Dou um passo à frente em direção ao centro do círculo, minha voz ecoando claramente pelo ginásio silencioso enquanto me dirijo não apenas a Jéssica e sua equipe, mas a todos que se reuniram para testemunhar esse momento de acerto de contas. Esta noite não foi sobre vingança. Começo minhas palavras comedidas e deliberadas. Foi sobre revelação. Eu queria que você entendesse o que desperdiçou com sua crueldade. O que você poderia ter tido se tivesse escolhido a gentileza em vez da maldade. Faço uma pausa, deixando meu olhar percorrer os rostos ao meu redor. Alguns solidários, outros envergonhados, alguns ainda processando as reviravoltas dramáticas da noite. A Fundação Martinez continuará seu trabalho, apoiando estudantes que demonstram traços de caráter que algumas pessoas nunca aprenderam, mesmo depois de 12 anos de amadurecimento e crescimento. A referência cai exatamente como o esperado, destacando o contraste entre a crueldade estática de Jéssica e o desenvolvimento genuíno demonstrado por outros colegas de classe. Quero agradecer a todos por terem vindo esta noite. Continuo meu tom mudando para algo próximo de caloroso enquanto me dirijo à plateia. Vocês me ajudaram a entender quem na nossa turma se tornou alguém que vale a pena conhecer e quem continua preso aos mesmos padrões que os definem no ensino médio. A vitória filosófica tem um sabor mais doce do que qualquer retaliação direta poderia ter proporcionado. A punição de Jéssica não é física nem ilegal. É a consequência natural de falhas de caráter que o tempo e a oportunidade não conseguiram corrigir. Começo a me mover em direção à saída, passando pelas mesmas portas pelas quais entrei horas atrás, mas tudo mudou fundamentalmente. Ex-colegas de classe me procuram com pedidos sinceros de desculpas, agradecimentos sinceros e pedidos para manter contato. Ofertas baseadas em respeito em vez de pena, reconhecimento em vez de condescendência. Helena. A voz de Jéssica falha atrás de mim, rachada e desesperada enquanto ela chama meu nome do outro lado do ginásio. Eu me viro uma vez, vendo não a garota poderosa e má que aterrorizou minha juventude, mas uma mulher de meia-idade cujos filhos agora aprenderão que ações trazem consequências, cujo mundo confortável foi revelado como uma ilusão elaborada sustentada pela generosidade de outra pessoa. Não falo. Não há mais nada que precise ser dito. A justiça se fez com a precisão elegante de um plano perfeitamente executado, elaborado ao longo de anos. Lá fora, meu motorista espera ao lado do mesmo sedã modesto que me trouxe até aqui. Mais um acessório do qual não precisarei mais. A garota que eles achavam que conheciam se foi para sempre, substituída pela mulher que me tornei por meio da paciência, do planejamento e da sabedoria da minha mãe sobre dignidade diante da crueldade. Enquanto nos afastamos da McKinley High, tiro o crachá da Target da minha bolsa uma última vez, segurando-o para refletir a luz da rua. Amanhã, ele será emoldurado na parede do meu escritório. Não como um lembrete da vitória desta noite, mas como um monumento ao poder de escolher quando revelar quem você realmente é. A reunião acabou, mas as verdadeiras consequências estão apenas começando. A vingança magistral de Felaina fez seu coração disparar. Aperte o botão de curtir agora mesmo.
Minha parte favorita foi quando ela revelou calmamente que a Fundação Martinez recebeu o nome de Jéssica. A ironia perfeita. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Quer mais histórias épicas de vingança que trazem justiça doce? Inscreva-se e ative o sininho de notificação para nunca perder essas histórias gratificantes.